Olá, meus amigos, é com grande alegria, com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. Hoje nós vamos falar de portais, dimensões paralelas, né? Como nós interagimos com essas dimensões? Bom, nós identificamos que existem muitas dimensões, né, paralelas, muitas situações acontecendo exatamente aqui no nosso mundo. Onde você está exatamente agora, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver, pode estar acontecendo muita coisa nesse local, só que em uma outra dimensão. Muitas das vezes nós temos flashes dessas situações que estão acontecendo, né? Nós podemos perceber e ver seres passando, pessoas, nós podemos ter aquelas sensações, né, do que estaria acontecendo exatamente naquele local, naquele ambiente. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Às vezes a gente faz tá dentro de casa ali e tudo, aí você tá dentro do quarto ou na sua sala e aí você vai para um outro ambiente. Por exemplo, você vai para um quarto pegar alguma coisa e naquela passagem da porta ali, você passou e você esquece o que você foi fazer ali. Poxa, eu vim aqui buscar alguma coisa, né? Eu vim aqui buscar um livro, alguma coisa assim, né? E você esqueceu o que você foi fazer ali. Ali você pode ter passado de uma dimensão para outra e como tudo acontece muito rápido, né? Porque você teve um acesso a uma outra dimensão, né? Lá você pode ter passado dias e aqui você pode ter passado ali um segundo, por exemplo, né? Praticamente nada, milésimos de segundo. Então, essas passagens de um plano para o outro, elas são muito comuns. Talvez, né, ali a nossa mente ela não consiga trazer esse registro, né, do que você identificou lá em um outro plano, em uma outra dimensão. Se fala muito em que Marte, Vênus, esses planetas aí, né, Júpiter, são totalmente habitados. Cidades, pessoas, veículos, né, tudo lá. Mas o ser humano ele tenta encontrar a vida na forma física, ou pelo menos a ciência como nós conhecemos hoje, né? Ela está muito preocupada com a fisicalidade. Ela acredita em que a vida ela é apenas a vida física e ela não está preparada para encontrar uma vida, por exemplo, em uma outra dimensão, com uma outra forma, uma outra roupagem, né? Então, talvez a nossa ciência nunca chegue ao mundo, a um outro mundo, né, de fisicalidade, né, de seres ali que estão exatamente de carne e osso, né, com esse corpo físico aqui, mas que eles tenham, né, uma outra forma de roupagem, né, uma roupagem fluídica, por exemplo. Bom, nós entendemos isso também muito dentro dos mundos, das cidades espirituais, como o nosso lar e tantas outras, né? Cidades espirituais em que seres, né, pessoas quando desencarnam vão para esses locais, né? Essas cidades espirituais elas não estão suspensas nas nuvens, elas não estão, não,
elas estão acontecendo aqui no nosso mesmo plano, né? Só que em uma outra dimensão, em uma outra realidade. Isso pode estar acontecendo, essas cidades espirituais podem estar acontecendo, pode estar exatamente aqui onde eu estou. Nós temos na Bíblia, e eu fui buscar na Bíblia algumas comparações desses portais, né? Nós temos Jacó em Gênesis 28, onde ele estava fugindo do seu irmão no deserto, e ali ele resolve adormecer, né? Ele pega uma pedra e resolve adormecer, e ali ele viu uma escada em que ligava o plano físico com o plano espiritual e anjos subindo e descendo naquele local. Ele ali, né, ele teve um encontro espiritual, né? E ele estava em uma outra dimensão, exatamente quando ele se desdobra, né? E a gente hoje estuda isso e a gente vai trazer esse entendimento, né? Que na verdade ele, quando adormece ali, ele se desdobra, então ele tem acesso a essa outra dimensão. Nós temos também Moisés, né? Em que vê uma sarça, né, ardente, né? E naquele local, né, era um local, uma terra santa, ele estava no deserto, e ali era uma terra santa onde ele estava pisando, e Deus manda que ele tirasse as sandálias, né? Porque aquele local era santo, e ali ele teve também visões, ele teve informações do que ele deveria fazer. Nós também fomos buscar ali em João capítulo 8, versículo 1, né? Ele viu um portal se abrindo na frente dele, né? E ali ele teve uma conexão, ele teve visões em que vieram para auxiliar ele naquela caminhada. Então, nós identificamos que existem esses portais dimensionais, e isso é falado na Bíblia, né? Essas passagens, né, que acontecem do nosso mundo físico para o mundo espiritual. Isso está acontecendo demais, né? Nós estamos entrando numa nova era de consciência, o ser humano está alcançando um novo momento da sua consciência, e esses portais eles estão se abrindo cada vez mais, né? A nossa consciência, nós vamos tendo acesso a tudo isso, né? A tudo aquilo que foi negado no passado, isso está se abrindo mais uma vez, e nós estamos começando a ter acesso a todo esse tipo de movimento, a tudo isso em que está aí, né? Eu vi uma história esses dias, e aí eu fui pesquisar, né, sobre o mundo, sobre a Terra de Sete Além. É uma história assim tão estranha, e depois eu vou ver se eu trago até um vídeo falando mais sobre essa Sete Além, né, onde as pessoas estão tendo acesso, né, a essa cidade, assim, como se elas estivessem caminhando em uma rua e de repente elas entram em uma outra rua e elas estão dentro dessa cidade. Eu vi um relato de um rapaz que estava em São Paulo, né? Ele foi até aí no canal do Paranormal e contou essa história lá. E aí eu fui ver nos comentários e milhares de pessoas tiveram acesso a essa cidade. Ele disse que estava ali esperando um ônibus na Avenida Paulista, né? E de repente veio um ônibus de lá para cá e ele estava lendo um livro distraidamente, e aí ele entrou no ônibus porque eram 4 pontos, 5 pontos à frente, então ele poderia, qualquer um que passasse por ali, ele podia embarcar. Então ele sem se importar com o ônibus que ele iria pegar, o ônibus passou e ele subiu.
Quando ele subiu, que ele foi pagar, ele achou estranho todas aquelas pessoas dentro do ônibus. E aí as pessoas olharam para ele, todos assim meio furiosos com ele. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo ali. E a trocadora falou assim: você não é de Sete Além, né? E aí ele: não sou. Aí ela gritou pro motorista, mandou o motorista parar. Aí o motorista parou o ônibus e ela falou: desce logo, moço. E ele pegou e desceu. Aí ele ficou intrigado com aquele caso e foi pesquisar, né? E milhares de pessoas, ele criou até uma comunidade no Facebook com esse nome, né? E aí nós temos milhares de relatos de pessoas em que estavam em um local e entraram nessa dimensão. Teve um outro caso também de um rapaz em que disse que pegou, era taxista, e ele recebeu uma chamada de duas pessoas em que estavam ali na rua, pediram o táxi, essas pessoas entraram. Aí ele disse para onde, elas: segue adiante aqui. E ele foi, chegou em determinado momento assim, eles pediram para que ele entrasse em uma rua, né? E ele não conhecia esse local, ele entrou na rua, era um local de mato, né? De mata, uma rua bem estreita. Ele ficou assustado, as pessoas: não, fique tranquilo, fique tranquilo. Aí ele disse que foi muito buraco, muita coisa, ele foi entrando e daqui a pouco ele, quando viu, era uma cidade totalmente destruída, né? Totalmente avessa ao que nós estamos acostumados a ver, mas era uma cidade em que estava ali e as pessoas em que estavam muito estranhas. E aí essas pessoas em que estavam dentro do táxi dele, né, pediram para que ele parasse, ele parou, elas pagaram e pediram: olha, retorne para o mesmo local que você veio e não volte mais, porque aqui é Sete Além. Então, nós identificamos que existem esses portais, que existem essas passagens. Muitas das vezes são passagens, são portais, né, que nós não devemos atravessar sem que nós sejamos convidados ou que seja permitido, né? É muito complexo a gente fazer esse tipo de passagem para outras dimensões, porque nós não identificamos, nós não sabemos o que nós vamos encontrar do outro lado, né? Pode ser que lá a gente encontre muitas dificuldades e nós não tenhamos a condição de retornar. Então, isso é muito, muito perigoso. Em meus atendimentos aqui, eu atendi uma pessoa e na casa dessa pessoa, né, existiam vários portais, né, abertos. E ali no atendimento da mesa, né, eu identifiquei que existiam esses portais em que teriam sido abertos. E de que forma esses portais podem ter sido abertos ali? Por magia, né? Alguém fez um ponto riscado nesse local e simplesmente essa pessoa não fechou esse portal, né? Quando você faz um ponto riscado, dentro da Umbanda, por exemplo, ele é um portal, né? A entidade que está abrindo aquele portal, ele sabe o que ele está ligando e o que ele está querendo com aquela abertura daquele portal, né? E naquele portal ele pode passar seres de luz como podem passar seres trevosos. Vai depender daquilo que a entidade está direcionando aquele portal, para que ele está direcionando aquele portal. Nós identificamos que sempre será um portal, né? Uma entidade vai abrir um portal para uma dimensão de luz, para trazer energias da luz. Isso é um caso. Outra situação que pode ser aberto um portal é justamente com filmes, novelas, séries, músicas, né? Eles podem abrir portais
justamente porque esse tipo de energia ele pode estar sendo direcionada para uma situação que o autor ele sabe bem para que ele criou aquele tipo de energia, para que ele está direcionando aquilo dali. E ali pode ser aberto, né? Pode estar abrindo portais, pode ter chaves de abertura de portais e a gente às vezes nem percebe o que está acontecendo ali, qual é a chave, né, que está nos ligando àquela abertura de portal e ali está sendo aberto portais. Brigas dentro de casa, né, xingamentos, palavrões, também podem ser abertos portais e aí a gente já sabe que vão ser portais negativos, vão estar nos ligando a energias densas e negativas. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, até com o que a gente fala, né, porque muitas das vezes a gente fala, xinga, joga uma praga e a gente está abrindo um portal, né, um portal ali negativo. A oração, quando nós fazemos uma oração, ela é um portal, né? Evidente que quando a gente faz uma oração para uma divindade superior, né, a partir do momento que nós oramos, que nós pedimos, no momento que nós encerramos a oração e nós falamos amém, gratidão, graças a Deus, louvado seja, nós fechamos esse portal, né? A partir do momento que você abriu, né, aquilo dali, fez o amém, fez o gratidão, o graças a Deus, ele se fechou. Isso a gente pode identificar muito quando a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente faz a oração, né, pedindo proteção, pedindo para que o local seja protegido. Por quê? A partir do momento que a gente abre aquele livro ali, faz uma oração, a gente abriu um portal, né? E a partir do momento que a gente encerra, a gente agradece a toda a espiritualidade que esteve ali com a gente diz o amém, esse portal também se fecha, né? Então é muito sensível, né? Todo esse tipo de energia a gente precisa estar muito atento. Essa casa que nós viemos morar aqui, né, é uma casa onde tinha muitos portais abertos do antigo dono e nós tivemos um atendimento aqui, né, onde nós tivemos que fazer uma ação para fechar esses diversos portais e ali, né, tudo se acalmou. É assim que funciona. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês. Se isso ressoou, esse vídeo ressoou em você, compartilhe com o maior número de pessoas, né? Convide mais pessoas a fazerem parte do nosso grupo Despertar, da nossa família Despertar. Deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo. Um namastê e até a próxima. Tchau, tchau.